Qual seria o caminho mais adequado para o processo terapêutico do teu filho, da tua filha, como pessoa autista? Agora descobri, meu filho é autista, ou não descobri ainda, né? Meu filho é percebível um atraso, um déficit, há alguma coisa que eu preciso realmente monitorar e observar? Qual seria o caminho? Qual seria o caminho ideal e como seria o procedimento para que eu pudesse levar meu filho à melhor condição possível? Ou pelo menos ter a garantia que estou fazendo o caminho certo. Falar sobre isso é falar sobre intervenção, falar sobre estimulação, intervenção precoce, é falar sobre o procedimento, sobre o modelo adotado pelo profissional e o modelo adotado ou aceito pela família. Vamos conversar sobre isso, que talvez isso possa mudar muito a percepção e como você leva a condição ao autismo. Esse é o canal Meu Mundo Autista, esse é o Alexandre Soledade. Muito obrigado por você estar aí, você que nos assiste, que nos vê, você que está aqui no YouTube ou você está nas plataformas de áudio. E a gente está chegando a quase 1000 seguidores no Spotify dentro dessa plataforma de áudio que foi criada para que pessoas que entendem que esse ambiente é um ambiente de hiperestimulação, talvez no Spotify seja mais fácil de assimilar. Eu fico feliz, a ideia foi de vocês, a plataforma existe de áudio porque vocês pediram. E aqui vai mais um conteúdo que vocês pediram. E agora, meu filho precisa começar o processo de intervenção ou precisa começar o processo terapêutico. Como é que deveria ser esse processo? Gente, longe de mim querer dizer que o mais certo é esse, o errado é que não vamos trabalhar com certo ou errado. Não vamos falar sobre, já que sempre estão falando sobre práticas baseadas em evidências, o que as evidências demonstram ser a melhor coisa, ou o melhor caminho, ou o caminho mais eficiente para que você possa levar o seu filho ou a sua filha à melhor posição possível dentro da condição autista. Primeira coisa, gente, nós já deixamos isso bem claro aqui, você que nos acompanha há bastante tempo. A primeira coisa que deveria acontecer é o processo de intervenção, ele não precisa do diagnóstico fechado. Essa talvez seja a primeira coisa que precisava acontecer, inclusive na rede do SUS. A gente esperar que uma pessoa chegue ao diagnóstico para começar um processo de intervenção, isso tem alguma coisa equivocada, porque antes mesmo de se fechar o diagnóstico de autismo, ou qualquer outra condição, essa criança, ou esse jovem, ou esse adulto, ele já tem situações observáveis ligadas a atrasos, déficits ou prejuízos. Prejuízos é mais difícil, né, gente? Porque prejuízo muitas vezes denota o subjetivo. Mas alguns atrasos, quando a gente leva em consideração a janela de desenvolvimento dessa pessoa, se já está percebido algum atraso, já poderia estar começando. Então, o processo terapêutico, que muitas vezes no SUS pode levar 2 anos, que é da primeira consulta até fechar o diagnóstico, são 2 anos perdidos de intervenção. E quando a gente fala de intervenção, gente, é importante deixar isso bem claro. Estimulação é diferente de intervenção. E intervenção não é bem assim como as pessoas dizem por aí. Quando eu falo em intervenção, existe um ator nessa história que talvez não é citado. Vamos tentar condensar tudo isso e vamos lá. Então, o primeiro passo é começar o mais rápido possível o processo terapêutico. Eu não gosto de falar tratamento, porque tratamento denota que você vai começar algo, vai ter começo, meio e fim, ou seja, de tratamento no final, se espera no final de um tratamento um resultado, e esse resultado muitas vezes é a cura, e você não vai curar seu filho do autismo. O autismo é parte dele, você não vai curar o autismo. Você vai tentar tratar, mitigar, minimizar todas as comorbidades ou as situações que levam a ele ou ela a ter prejuízos maiores. Então a gente trabalha em cima das comorbidades, das estereotipias ou não, porque estereotipias muitas vezes não precisam ser trabalhadas, somente aquelas que podem causar prejuízos ou danos ou levar o teu filho ou a tua filha a situações de risco, inclusive a própria vida dele. Então vamos lá. Quando a gente fala, qual seria, Alexandre, depois então, olha, meu filho não precisa de diagnóstico, ele já deveria estar recebendo, quanto mais cedo melhor. Sim, aí agora a gente vai escolher o profissional que vai trabalhar, ou os profissionais. A ideia é que nosso filho tenha um atendimento multiprofissional.
o que não acontece, né, de certa forma, em mais de 70% das pessoas, porque geralmente essas pessoas dependem unicamente da rede do SUS, de Deus e de si próprias. Então, quando a gente fala de SUS, já temos um defeito: o SUS fica esperando o diagnóstico. E quando essa criança tem o diagnóstico, esse jovem tem o diagnóstico, ele é encaminhado para o sistema do SUS. E o sistema do SUS sabemos como é que funciona. Muitas vezes essa criança, esse jovem vai ter atendimento apenas uma vez por semana. Mas, Alexandre, é suficiente uma vez por semana? Depende. Depende, porque depende do grau de apresentação da condição autista. Se você não entende ainda o que é grau, o que é suporte, volta aqui, ó, tem um vídeo que a gente falou sobre esse assunto. Depende do grau. Se o grau for um grau 1, que antigamente chamava de leve, talvez 1 a 2 vezes por semana, essa pessoa, esse indivíduo vai estar bem subsidiado de estímulos. Mas se quanto mais o grau for mais avançado, caminhar para o severo, essa criança, esse jovem merecia maior atenção, inclusive mais dias de estimulação. Por que você não está falando em intervenção? Gente, porque intervenção ela foi trazida para a gente dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria, acho que a partir de 2019, porque até 2018 utilizava o termo estimulação. Estimulação era porque quando o médico observava que aquela criança tinha atrasos, ou aquele jovem tinha atrasos, era orientado que o profissional fizesse duas coisas: continuar monitorando, e a segunda coisa que esse profissional deveria fazer era ensinar ou estimular que as famílias estimulassem, hiperestimulassem essa pessoa, denotando que havia atrasos. Então você, pai, mãe, se está percebendo que seu filho tem um atraso, então vamos estimular. A partir de 2019, quando se entendeu um pouco mais sobre a dinâmica da condição autista, a mesma Sociedade Brasileira de Pediatria deixou de falar sobre estimulação e passou a falar sobre intervenção. Só que para a Sociedade Brasileira de Pediatria, a intervenção denota que você precisa ter um modelo terapêutico, quer dizer, alguém acompanhando, né, profissionais acompanhando, e uma outra parte importantíssima que é conduzida pelos pais. Ou seja, um modelo de intervenção, ele desde 2019 entende-se que não funciona sem a participação dos pais. Alexandre, mas como assim? Sim, quando alguém fala que estou fazendo intervenção no seu filho, denota-se que vai gastar bastante tempo, horas, inclusive anos fazendo para que mude alguma coisa. Inclusive, quando a gente fala de comportamento, é necessário anos, meses para poder que a gente possa ajustar ou mudar ou fazer adequações num comportamento. E quanto mais tempo você passa insistindo, a chance de mudar o comportamento é maior. Por isso que se leva em consideração quantas horas que eu vou fazer. Mas se eu coloco como único objetivo a mudança do comportamento para poder justificar tantas horas, eu acho que está meio equivocado. Por isso que desde 2019 o modelo de intervenção precoce ele só existe se tiver a participação dos pais. Mas aí, Alexandre, tem um problema chamado abordagem. Qual seria a abordagem? Por isso que eu falei, vamos escolher o profissional. A abordagem, gente, é muito importante. A abordagem vai desde focada no profissional até focada na família. Quando o profissional foca o tratamento em cima dele, quando o profissional traz para si que ele sabe tudo, a família não sabe nada e assim por diante, teremos um resultado. Quando o profissional entende que a família compreendeu, que a família ela tem condição também de conduzir essa parte importante da intervenção sobre a condição autista, ele tem um outro resultado. E baseado em práticas, e na prática baseado em evidências, fica muito bem claro que quando os pais conhecem sobre o assunto e quando o profissional entende que eu tenho que focar na família e não na criança, os resultados são melhores. Então, o profissional que muitas vezes, num determinado momento, ele traz para si a responsabilidade de fazer tudo, isso até no começo é interessante. Mas aos poucos esse profissional tem que desgarrar dessa situação e levar essa condução para a família e não ficar centrado. E aí que está o pulo do gato. Muito do que tem falado, inclusive que aquele desembargador falou essa semana a respeito
de gente ficando milionário com o autismo é porque muitos profissionais não trazem a criança, o jovem, o tratamento, a condução terapêutica para a família. Centram em cima deles e aí colocam 30, 40, 25, 300 horas e só esse profissional fica acompanhando a criança. A criança fica sem o acompanhamento dos pais. Por vezes, gente, a gente não pode mentir. Por vezes, muitos pais gostam dessa situação porque, de certa forma, é o momento que ele vai ter livre, que ele vai ter paz. Porque já que o filho está sendo bem assistido com 30, 40 horas, essas 30, 40 horas eu vou produzir, eu vou ter um trabalho fora, eu vou descansar, vou poder inclusive passear. Mas, gente, uma coisa importante nesse momento dizer para ti: sim, seu filho precisa talvez de 30, 40 horas em um determinado momento, mas na grande parte da vida dele, e que não vai ser muito tempo que vai ficar nessa insistência de 30 a 40 horas, precisa de você participando. Para que não aconteça todo final de ano, nas férias, aquela ladainha, que se seu filho se afastar nas férias do profissional mais que 15 dias, seu filho vai perder tudo. Por quê? Porque a abordagem está centrada no profissional. Quanto mais parece que, não, seu filho vai perder, está centrado no profissional. Toda vez que você escuta essa política de medo vindo de algum profissional, e aí, gente, temos profissionais e profissionais, então, pai, você começou um processo terapêutico. É normal uma carga grande no começo. Principalmente se seu filho é nível 2 ou nível 3. Se é grau 1, grau 2 é meio difícil, mas grau 2, grau 3 é observável essa quantidade de horas, mas ela não é muito tempo. Mas se passado-se o tempo, continuamos ainda mais horas, mais horas, mais horas, preste atenção se não está focado no profissional. A gente precisa migrar para cá. Por isso que eu estou dizendo, gente, não estou aqui acusando isso ou aquilo. Mas a gente vê muito, sim, no mercado, o profissional segurando o paciente aqui, trazendo, não, a família não sabe nada. Eu, inclusive, sou uma pessoa que foi vítima disso. Porque diversas vezes, sentado ali na antessala da clínica, perguntando para o profissional ou para os profissionais o que eu poderia fazer, eu poderia ajudar, escutei diversas vezes: vocês não sabem o que fazer, somos nós que sabemos fazer. Então, vocês têm que trazer seu filho aqui 30, 40 horas. Mas aí quando os pais se empoderam, entendem que talvez meu filho já passou por essa fase e agora a fase dele é que ele precisa fazer, além da obra que vai trabalhar com situações específicas, ou na fono, ou psicólogo, ou outras situações, mais menor carga clínica, mas que essa criança, esse jovem precisa agora de maior carga externa. Por isso que muitas vezes aqueles que pregam o aba naturalista, que observam que não é no ambiente clínico que vai ajudar essa criança, mas sim no ambiente externo. E o aba naturalista, gente, para muitas pessoas aí, é simplesmente uma outra forma de dizer que você pode trabalhar seu filho fora da clínica. E aí, por que eu estou falando isso? Diversos pais vieram conversar comigo nos últimos 15, 20 dias, falando, se sentindo dos abusos das clínicas quanto aos filhos. Ao conversar, será que meu filho precisa de tantas horas? A clínica vem e aborda aos pais dizendo que o seu filho vai piorar se você não fizer assim. Na verdade, seu filho precisava de mais horas. E essa criança já está lá 6 meses, já está lá 1 ano, e não tem nenhum resultado positivo de desmame, de levar dessa parte para a parte com os pais. Se os pais, quando chegam nessa fase, começam a questionar, e esses pais precisam aprender e entender que vocês não estão fazendo nada de errado, ou questionar se esse modelo é adequado. Quando a gente questiona a abordagem profissional, se já não deveria a abordagem ter saído do profissional e agora deveria estar focado na família, você está certo. Mas como mudar? Como é que a gente pode mudar esse cenário? Porque você, pai, mãe, eu compreendo tranquilamente. A gente se senta naquela antessala e a gente entrega nosso bem maior ao profissional que está lá do outro lado. E se esse profissional diz que é para fazer isso, provavelmente a gente vai acreditar. Mas a gente é mais tendencioso a acreditar se a gente é desinformado. Sim, questione. Profissional, será que, doutora, será que meu filho não poderia estar fazendo agora natação? Será que de repente não poderia tentar colocar ele no balé, no judô, para que ele possa ter outros contatos com outras pessoas? Se da resposta for, se seu filho sai daqui lá para fora sem um acompanhamento meu, você está vendo que ele está segurando. Era hora de você começar a pensar num outro profissional. Sim, não tenho vergonha de falar isso.
Quando você vê, depois de um determinado tempo, passado o momento em que seu filho precisa daquele choque, choque quando eu falo assim de, ele vai ter que ter um tempo para poder fazer isso. Quando você vê que o profissional quer segurar seu filho, na verdade ele está pensando, não é no seu filho, é em grana. Ao invés de ser centrado na criança, assim, de vez de centrar na criança, a gente precisa centrar na família. É na família que tem os impactos. Vamos continuar conversando sobre esse assunto, porque eu tenho certeza que você, pai e mãe, que escutou isso, tem plena convicção que você fala assim, será que já é hora de eu conversar com um profissional e falar para ele, será que não está na hora de trazer para mim um pouco dessa responsabilidade? Meu filho já está muitas horas na clínica, será que não já está? Então, pensa aí, meu filho começou um tratamento, ele precisa avançar, e para avançar é preciso desmamar do profissional, ou pelo menos da quantidade de horas, e passar a viver muito mais próximo da realidade. A realidade pode salvar o seu filho e sua filha. E quando eu falo salvar, é ter uma vida o mais próximo possível da que ele merece ter. Feliz. Porque tratamento não existe para o autismo, mas a condução terapêutica tem que levar a pessoa a uma condição melhor de vida, e ela precisa estar feliz. Tá bom?